fértil de todas elas para a plantação de trigo, para a plantação de arroz. Por quê? Era uma região que estava sempre irrigada por causa das correntes do rio Nilo. E sabe como é que o povo plantava naquela época? Eles pegavam as sementes de trigo e na época da cheia do rio Nilo, sabe o que eles faziam? Literalmente eles jogavam a semente do trigo sobre as águas. Trigo o que é? Pão. O trigo não vira pão? Então o pão que o sábio Salomão está falando é o trigo. Lança o teu trigo sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. O que era isso? Como que eles achavam o trigo depois de muitos dias? Olha, na época da cheia eles jogavam o trigo sobre as águas. A semente do trigo, ou as sementes iam lá no fundo das águas, na beira do rio, ficava lá no fundo. E quando depois de um tempo, em outra estação, as águas do Nilo baixavam, o que aparecia lá no fundo? As sementes. Só que agora elas já estavam brotando. E aí, enquanto elas ficaram debaixo da água, elas estavam germinando. A água do rio abaixou, virou um pântano, e dali começaram a nascer as primeiras sementes, os primeiros brotos. E depois de algum tempo, já se tornaram pés grandes, plantas grandes, e depois de um tempo mais eles colhiam, porque eles haviam literalmente feito o quê? Lançado o pão sobre as águas. Lançaram o pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharam. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Nós não somos plantadores de trigo, muito menos de arroz. Nós não temos o costume de plantar na beira de rios. Por que a palavra de Deus, Salomão, deixou registrado esse texto? Irmãos, esse texto está falando de investimento. Esse texto pode servir de lição para investidores. Quando o sábio Salomão falando sobre teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, reparte com 7, reparte com 8, ele está falando de investimento. Está falando, olha, o pão que você semear é o seu alimento, é o produto do teu trabalho, é aquilo que você, é o resultado daquilo que você plantou, é a sua colheita. Quando você trabalha dia a dia, tem um salário, ganha, o seu trabalho é a tua plantação, é a tua semente, o teu salário é a tua colheita no final do mês. Aí o sábio Salomão fala, reparte depois que você receber o teu pão de volta, reparte com 7, reparte com 8, porque não saberás o dia de amanhã. O que Salomão está dizendo? Invista. Se fosse uma palestra para investidores, a gente está dando ênfase maior nessa palavra sobre investimento. Salomão está falando, olha, ponha o seu dinheiro aqui, põe o seu dinheiro ali, põe o seu dinheiro acolá, em áreas diversas, em que você não possa ser afetado. De repente, você investe tudo o que você tinha na bolsa de valores, a bolsa cai, você perdeu tudo. Ou de repente você investe tudo no ouro, o ouro cai e você perdeu tudo. Ou você investe tudo no dólar, o dólar tem uma queda e você perde tudo. Salomão estava dando uma lição sobre como investir o dinheiro. Em vez de investir num só lugar, se investe em vários lugares. Um pouquinho aqui, um pouquinho na poupança, um pouquinho no ouro. Isso para quem tem muito, né? Para nós temos que aprender a administrar as contas, né? Tendo para pagar as contas está muito bom. Por isso que a nossa palavra hoje, a ênfase não é sobre investimento, porque aqui não tem investidores, nem eu, muito bem. Então, mas se fosse uma palestra para investidores, Salomão sabe o que ficou riquíssimo. Ele está dando a dica: reparte o seu pão, reparte aquilo que você tem. E além de você investir em vários setores, dê para aqueles que precisam, use a generosidade, invista também na obra, no reino de Deus, para que você possa colher de todos os lados, de todas as formas, amém? Mas a palavra que a gente quer dar ênfase nessa noite é sobre o investimento na vida espiritual. Lança o teu pão. Que
pão, pastor? O pão da oração. A oração é um alimento. A oração é alimento para a nossa alma. A oração é alimento para a nossa vida espiritual. A palavra de Deus é também um alimento da nossa alma. Então a Bíblia nos fala para você lançar tudo isso sobre as águas. O que são as águas? Águas na Bíblia nos dá um sentido, muitas vezes, algumas vezes, de problemas, de tribulações, de lutas da vida, das preocupações, águas que vêm sobre nós, né? Talvez se você tenha sonhado com águas, pode se preparar, que quando você sonha com águas, problemas, enchentes, inundações sobre a tua vida. Já sonhou com água? Eu gosto de sonhar com água. Eu sonho com muita água, parece que lá vem problemas, dificuldades. Já sonharam com águas, né? Águas, né? Então, a Bíblia fala: lança a tua oração sobre essas águas. Lança, né? Lança a palavra, o alimento sobre as águas. Não importa que as águas venham sobre a tua vida, a tendência é elas se transformarem em campo fértil para as tuas bênçãos. As águas lá na antiga Palestina não servia de plantação, não servia de campo para eles escolher depois. Não era uma tribulação. E a água para eles era uma necessidade, eles estavam no deserto. Mas para muitos, água significa problemas, tribulação. Mas quando elas vierem, a palavra de Deus, Isaías 43 diz: quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então a água não é um problema para nós, não é? Se nós soubermos como lidar com essas situações. Vem problema sobre a minha vida, vem lutas, eu lanço sobre essas águas a minha oração, eu lanço sobre essas águas a palavra profética, eu lanço sobre essas águas a palavra da vitória, eu lanço sobre essas águas a declaração que Jesus Cristo me faz mais do que vencedor, a declaração que em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, a declaração de que nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a declaração de que se Deus é por nós, quem será contra nós, a declaração que eu tudo posso naquele que me fortalece, e que se eu pedir alguma coisa em nome dele, ele fará. E se eu estiver ligado nele, tudo quanto eu pedir, ele fará. Agora, irmãos, interessante também nesse texto que nós lemos, é que essas palavras foram escritas pelo sábio Salomão, que no começo da vida dele, ele foi um homem temente a Deus, só que depois, no final da vida, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Poucos sabem desse detalhe. A Bíblia diz que as mulheres estranhas, mulheres que serviam a outros deuses, levaram o coração do sábio a pecar, e Salomão acabou se voltando também para a adoração de outros deuses, por causa da influência dessas mulheres. E ele havia escrito em Provérbios. Em Provérbios ele havia advertido contra as más companhias. Ele disse: as más conversações, as más companhias pervertem os bons costumes. Entenderam, queridos? Ele mesmo havia advertido contra as más companhias, e ele mesmo caiu nesse problema. Como é que pode isso? As más companhias das mulheres estranhas levaram o coração do sábio a se perder. É por isso que ele diz nesses textos finais: